Bom dia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade no livro de Josué, fazendo a leitura e exposição dos capítulos 17, 18 e 19. Amados irmãos, capítulo 17, a partir do versículo 1 e 2, nós veremos aqui que o primogênito de Manassés, Maquir, já havia recebido uma porção separada, Gileade e Bazã. O restante desta porção de Manassés estava a oeste do Jordão e a outra metade, a outra porção, a leste do Jordão. Dos versículos 3 ao versículo 13, veremos aqui que Josué executa fielmente os comandos de Deus para Moisés no que concerne à herança de Zelofeade, que não teve filhos. Josué certificou-se de que as filhas de Zelofeade recebessem sua herança como fora prometido. Esta breve narrativa enfatiza mais uma vez a maneira como Deus mantém suas promessas, um tema constante ao longo do livro de Josué. A fé das filhas de Zelofeade na requisição da terra remete a de Caleb, que também reclamou sua parte, baseando-se na promessa de Deus. Nos versículos 14 ao versículo 18, veremos que o oposto nesse trecho volta à queixa das duas tribos de José acerca do fato de que juntas receberam apenas um quinhão. Josué as encoraja a tomar a terra na área montanhosa, apesar do temor dos cananeus que lá habitavam. Este episódio mostra um claro contraste com a boa vontade de Caleb em empenhar-se pela tomada de sua terra, que também nos lembra das inúmeras terras que ainda restavam para ser conquistadas. Versículos 19 até o versículo 26. Essa seção, irmãos, trata de como a comunidade de Israel deveria observar a santidade. A santidade não descreve um atributo de Deus entre muitos. Em vez disso, é a soma de todos os atributos de uma pessoa, natureza e também o seu caráter. Sua glória, irmãos, é manifestação de sua pessoa. Natureza e caráter são perfeitas. A aliança de Deus com Israel significa que o povo e a nação participavam da santidade de Deus. Essa santidade dependia do relacionamento de Israel com Deus, com o nosso Senhor. Esse relacionamento trouxe certas expectativas éticas e rituais para Israel manter. Finalizando então o capítulo 17, vimos que a meia tribo de Manassés atravessou o Jordão e foi até Josué reivindicar uma porção de terra maior, porque a ele havia dado era muito pequena e não acolhia confortavelmente a todas as famílias da tribo. Josué então lhes disse que poderiam subir as montanhas e conquistá-las, mas eles responderam que havia gigantes fortemente equipados para a batalha, além de muitas árvores. Josué então responde dizendo: grande povo és, e grande forças tens. E em seguida, ele mais ou menos diz: as montanhas serão de vocês, se em vocês houver disposição para cortá-las. Manassés tinha uma necessidade, e Josué os liberou para batalhar e supri-la. A questão é que eles achavam difícil. Josué, então, condicionou a satisfação deles à disposição de lutar por isso. Somos bons, às vezes, em desejar coisas, mas às vezes, né, irmãos, não somos tão bons em batalhar por elas. Mas tenhamos certeza que é o desejo de Deus levar-nos a lugares altos, mas precisamos lutar por isso, amém? Capítulo 18, veremos que até este ponto,
O acampamento central de Israel não tinha sido em Gilgal, perto de Jericó, onde o povo celebrou várias cerimônias religiosas. Agora, toda a congregação mudou-se para Siló, que ficava a cerca de 24 quilômetros a noroeste de Jericó, onde armou a tenda da congregação, ou a tenda do encontro. O local seria muito importante, porque ele é um centro religioso israelita por centenas de anos, até a tomada de Jerusalém nos dias de Davi. A arca era mantida lá e foi levada para a batalha contra os filisteus, que a tomaram quando Samuel era juiz. Logo depois disso, Siló foi destruída. Esta é a primeira de duas referências ao tabernáculo neste livro. A outra citação acontece em Josué, capítulo 19. O tabernáculo era uma tenda elaborada e portátil, que serviu como a casa de Deus quando os israelitas estavam no deserto. Dentro do santuário ficavam a arca da aliança e os objetos sagrados. O tabernáculo foi construído com estruturas de madeira e coberto por camadas de rico tecido. Os nomes tabernáculo e a tenda da congregação geralmente significam a mesma coisa. Em Êxodo, irmãos, capítulo 33, versículo 7, também há um registro sobre a tenda da congregação, mas nessa ocasião ela possuía uma função diferente. Ela foi usada por Moisés para atividades fora do acampamento, onde ele e o povo poderiam consultar-se com Deus. Era algo temporário, montado durante os dias em que o povo estava no deserto, e não foi usado posteriormente na história de Israel. Entre os versículos 3 e 4. Até quando sereis negligentes? Essa repreensão de Josué às 7 tribos mostra que não foi suficiente para derrotar os habitantes da terra. Eles também deveriam tomar posse destas. Os israelitas, irmãos, derrotaram facilmente os cananeus, como vimos lá no capítulo 9 ao capítulo 11. Mas eles não deram prontamente prosseguimento às suas vitórias, ocupando toda a terra. A morosidade desobedecia as instruções de Deus, como vimos lá em Josué no capítulo 13, versículo 1. E mostrava, irmãos, a falta de fé nas promessas do Senhor. Versículos 5 ao 28, veremos que nesse trecho bíblico começa a repartição da terra em 7 partes, que é descrita até Josué, capítulo 19, versículo 51. Os capítulos 18 e 20 discutem, irmãos, principalmente assuntos sexuais, advertindo contra o envolvimento em práticas pagãs, tanto religiosas quanto seculares. Esses capítulos incluem exortações para buscar a santidade na vida cotidiana. Assim como a terra vomitaria os cananeus, também vomitaria os israelitas se eles agissem como os cananeus. Isso aconteceu, irmãos, com a destruição e exílio do Reino do Norte pelos assírios em 722 a.C., e quando os babilônios destruíram e exilaram Judá em 586 a.C. Então vimos, amados irmãos, em Josué capítulo 18, que os israelitas erguem o tabernáculo de Deus em Siló. Aquele local passa a ser lugar de se torna, na verdade, um centro de adoração, de culto e entrega de ofertas ao Senhor. Em Siló, o tabernáculo permaneceu até os dias de Samuel, quando foi levada pelos filisteus e nunca mais retornou para este lugar. No versículo 3, Josué reclama sobre o fato de que o povo não se dispõe a conquistar mais porções de terra, conforme ordenou o Senhor. Fica muito claro, irmãos, que esta geração não tinha ideia de qual era a real dimensão da promessa de Deus para a vida deles.
pois as conquistas que faziam e que fizeram até ali pareceram o suficiente para eles, mas não era para Deus. Por outro lado, irmãos, sabemos daquilo que nos espera. O Senhor continua insistindo que devemos continuar, seguir em frente, lutando, conquistando e sendo renovados todos os dias da nossa vida. Amém? Capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 46, nós veremos que Simeão não recebeu uma herança independente. Em vez disso, herdou terras dispersas no território de Judá. Seu pai Jacó previra tal coisa, como vimos lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 5 a 7. Mais tarde, amados irmãos, Simeão e Judá agiram em conjunto. Em Crônicas, capítulo 4, veremos que Simeão é descrita como uma tribo muito menor do que a tribo de Judá. Versículos 47 a 48 do capítulo 19, a conquista de Lezém por Dan é contada também em Juízes, capítulo 18. Capítulo este que fornece maiores detalhes. Nesse trecho, a cidade é chamada de Lais. Os danitas foram forçados a sair de seu território no sul e migrar para o norte, onde capturaram Lezém e mudaram seu nome para Dan. Capítulo 19, versículos 49 a 50. Aqui vimos a repartição da terra que termina, apropriadamente, com Josué recebendo sua herança em Efraim. A Bíblia não registra a ordenança que garante a Josué esta herança em particular. Embora a promessa para Caleb e Josué, em Números capítulo 14, de fato garantisse uma herança da terra, ambos os fiéis espias, mas no versículo 50 deste capítulo, notamos que a posse daquela terra, parte da terra foi feita segundo as palavras do Senhor, segundo o que o Senhor prediz e diz na tua palavra. No versículo 51 do capítulo 19, esta é uma declaração onde as informações acerca dos assentados de cada tribo, refletindo elementos presentes em Josué, capítulo 14, 17 e capítulo 18. É um resumo, irmãos, bastante adequado de todo o assunto abordado nos capítulos 13 ao 19. A citação de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, bem como a menção do tabernáculo em Siló, dão um ar de importância e solenidade. Toda a distribuição da terra aconteceu sob os olhos de Deus, de forma honesta e ordenada. A terra pertencia ao Senhor e ele pretendia concedê-la. Agora, ele havia sim, então, cumprido essa promessa. E vimos então no capítulo 19 de Josué a repartição da herança entre as famílias de Simeão, Azer, Naphtali e Dan, fechando a herança de todas as tribos dos filhos de Israel e acabando de repartir a terra. Daquele momento em diante, um novo ciclo se inicia, irmãos. O tempo de peregrinação havia chegado ao fim, e as incertezas e seguranças foram substituídas pela satisfação e conforto. Os mandamentos do Senhor preservam a nossa vida das demais severas adversidades. Além disso, irmãos, ela fecha as brechas que o inimigo tenta usar para nos atingir. O lugar da obediência é um lugar de segurança. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Josué, capítulos 17, 18 e finalizando no capítulo 19. Desejo aos irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos corações dos irmãos, para que a palavra do Senhor seja uma bênção em suas vidas. Amém?
Que Deus os abençoe e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de Josué. Fiquem na paz e até amanhã.